né? É como diz, eu não sou pregador, mas eu gosto de compartilhar aquilo que o Senhor fala comigo no meu tempo de intimidade com Deus. E uma palavra que já faz acho que um mês, eu conversando com o pastor lançou uma palavra assim, eu no carro, e sobre Ruth. E aí eu fui orar, e ali no meu tempo de oração, eu fui meditar nessa palavra, fui meditar. Pode deixar só a garrafinha, pode levar o copo. E eu fui ler o livro de Ruth, é um livro tão pequenininho. E a história me impactou, assim. Porque a gente lê o livro de Ruth e a gente vê muitas pessoas ministrando e lembra só daquela parte que Ruth fala: onde tu fores, irei eu, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é teu povo, o teu povo é meu povo, aonde tu morrer, morrerei eu. E pega só aquele miolo. E eu fui meditar do início ao final desse livro. E o interessante dessa história, que ela tem um início complicado. Como assim, pastor? Complicado. Porque eles eram belemitas, da terra de Belém. Belém quer dizer casa de pão, lugar da bênção de Deus. E a Bíblia relata que houve um período difícil, de crise, e eles ouviram falar de uma terra. A palavra de Deus aqui, na hora que a gente lê, vocês vão entender que eles saem peregrinando, eles saem sem direção, eles saem buscando algo, mas sem uma direção, sem ouvir Deus. E quantos de nós a gente faz isso, né? É uma tendência do ser humano. No tempo de dificuldade, na hora que a gente passa por uma crise dentro do casamento, a primeira coisa que a gente pensa é fugir daquela crise. E a primeira coisa que vem no coração, falou: vou me separar dele, vou me separar dela. E às vezes tomamos decisões sem ouvir Deus. Às vezes tomamos decisões sem uma direção sacerdotal. E aí a gente vê essa família tomando uma direção sem ouvir o Senhor. Belém, casa de pão. Mas às vezes Deus permite a escassez de pão na casa de pão. Pastor, é um contraste, né? Faltar pão na casa de pão. Mas Deus permite, amados, às vezes algumas coisas acontecer. Sabe por quê? Para revelar o que tem dentro do nosso coração. Porque servir a Deus só nas coisas boas, qualquer um serve. Dar glória a Deus e aleluia só nas coisas boas, isso é fácil. Você elogiar seu pai, a sua mãe, o jovem, quando ele está te dando uma boa mesada, quando ele está te levando, está comprando aquele tênis caro, aquela roupa de marca, é bom. Mas quando o seu pai fala bem assim: eu não tenho condição de comprar isso para você, a gente vai ter que ajustar, a gente vai ter que... a coisa começa a se tornar amarga.
Mas é nesse momento que a gente revela quem nós somos. É nesse momento que a gente revela quem a gente é. E se a gente realmente ama a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele nos dá. E servir a Deus, amado, pelas bênçãos que Ele nos dá, é muito fácil. Mas a gente vê uma família tomando uma direção. Vamos ler aqui. Livro de Ruth, capítulo 1. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome dele Elimaleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimaleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom. E ficaram assim estas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha bem para a pessoa que está do seu lado, fala bem assim: fora da direção de Deus. Não dá coisa boa. Amados, aconteceu uma tragédia nessa família. Aconteceu algo eu imagino aquela mulher desesperada, machucada, amarga. Mas olha o que acontece: eles saem de Belém no momento de crise, sem uma direção, peregrinando. E quando a gente sai, e quando a gente toma uma decisão fora da direção de Deus, não acontece coisas boas, o resultado disso não é bom. E a primeira coisa, amados, olha, em 10 anos ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e a Bíblia fala que elas ficaram desamparadas. Naquela época, uma família, e Noemi já estava velha, não podia casar de novo, não tinha condição de casar de novo, não podia ter filhos. E aquela mulher, ela entra num estado de angústia. E aí eu venho dizer uma coisa para vocês, amados. Quantos de nós tomamos decisões precipitadas e sem ouvir a voz de Deus? Se eu fosse perguntar aqui, se alguém tem alguma experiência amarga de uma decisão precipitada, eu tenho, não uma, tenho várias, de tomar decisões sem a orientação de Deus. Eles saíram de Belém sem a permissão do Senhor. E às vezes nós tomamos decisões, nós quebramos alianças, nós
nos precipitamos, mudamos de cidade, mudamos de igreja, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir uma direção de Deus. E a primeira coisa, amados, a primeira decisão errada que essa família tomou foi ter saído do lugar aonde Deus estabeleceu eles. Independente da situação, independente das circunstâncias, eles teriam que ter ficado ali até vir a providência de Deus, porque Deus não ia desampará-los. E uma decisão precipitada, o que acontece? Ela perdeu o marido. O que isso significa, pastor? O sacerdócio da casa foi arrancado, a autoridade do lar foi tirada. E aí, os 2 homens da casa que assumiriam o sacerdócio daquele lar, morrem também. A autoridade daquela família foi tirada, porque a autoridade representava o homem no lar, por uma decisão precipitada, uma decisão na dificuldade, na pressão. Nunca devemos tomar decisões na pressão, nunca devemos tomar decisões em momentos difíceis. Em momentos difíceis nós temos que mergulhar em Deus e ouvir Deus, e saber o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo nos dizer, e o que Deus está querendo nos ensinar. Você pode estar passando por uma situação difícil, complicada, o país está virado dos avessos. Você pode estar desempregado, ou você pode estar empregado, mas você está passando por um momento difícil na sua família. Mas eu quero dizer, não se precipite. Mergulhe em Deus, porque Deus tem uma saída para você. Deus tem uma saída para a sua família. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem um refrigério para a tua alma. Mas se você sair do lugar aonde Deus não mandou você sair, você pode sair, mas você pode até voltar, mas você vai voltar com marcas na tua alma. E quando se passa esses anos, essa mulher fica angustiada. Independente do lugar que Deus te plantou, você tem que estar sensível para ouvir o que Ele quer. E ela ficou, no versículo 6 diz assim: então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Olha só, lá da onde ela estava, ela ouviu dizer que Deus tinha visitado a terra, da onde ela nunca deveria ter saído. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Deus está dizendo para mim e para você estarmos sensíveis para ouvir a sua voz em momentos difíceis. E nesses momentos, nesses momentos difíceis, é onde nós revelamos quem nós somos. Se no nosso coração é um coração grato, ou se o nosso coração é um coração ingrato, ou que na hora que a coisa aperta eu vou buscar em outro lugar, porque aqui não tem para me dar. A gente às vezes não sabe esperar a providência vindo dos céus. A gente não sabe esperar a providência vindo de Deus. A gente não sabe ouvir o que Deus está querendo nos dizer naquele momento.
E a primeira coisa que a gente faz é correr para outro lugar. Só que quando a gente corre para outro lugar, quando a gente foge da situação, quando a gente não ouve Deus, quando a gente toma decisões precipitadas, sabe o que acontece? Nós nos decepcionamos, nós nos frustramos, nós nos machucamos. Essa mulher, quando ela volta para Belém e alguém chega e fala: Noemi! Ela falou: meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, eu sou uma mulher amarga. Ela voltou para Belém, mas ela voltou com as cicatrizes na alma, machucada, arrebentada, arrependida, perdeu a família. Deus, Ele conhece você, Ele sabe quem você é. Pastor, eu estou querendo tomar decisões, eu estou decidido, eu quero dizer, não decida. Não decida. Espere você ouvir Deus. Porque se Deus te der uma direção, não vai dar errado. Olhe bem para a pessoa que está do teu lado aí, amado, e diga assim: tome uma decisão em Deus. Em Deus, porque essa decisão não vai dar errado, porque se Deus te direcionar e falar assim: move-se daqui, vai dar tudo certo, vai ter alimento, vai ter sustento, vai ter providência, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter manifestação da sua glória sobre a sua família. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. A consequência de sair sem a direção de Deus ficou marcada naquela mulher. A consequência, a autoridade daquela casa foi tirada. Mas aí você vê Deus olhando para o coração de Noemi, e você lendo, você vê Noemi dispensando as duas noras. Volta para sua família. Vocês são novas ainda. Vocês podem casar, ter filhos e constituir uma família. Olha só, amado. Mas Noemi, mesmo voltando para Belém, ela teria que ter um remidor, uma pessoa que tomasse posse da herdade do marido e dos filhos, e cuidasse dela, porque uma mulher sozinha, mesmo viúva, e não tivesse alguém para ser remidor na vida dela, se tornaria uma mulher de má fama. Está escrito aqui. E uma das noras chorou, mas voltou para os seus deuses, voltou para a sua família. Mas uma outra nora chorou e falou assim: não, você está num momento difícil. Olha o inverso da coisa, olha o ensinamento que Ruth ensina a sua líder, a sua própria nora, uma mulher mais experiente. Você está em crise, você está num momento difícil, você está no deserto, e eu não vou te largar nesse deserto. Eu não vou te deixar nesse deserto. Aonde você for, eu vou com você. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu se deitar, me deitarei eu. Olha só, amado, duas situações. A primeira situação, uma crise, eles fugiram. A segunda situação, a crise no interior e no coração da sua líder. Mas Ruth olha para aquilo e fala assim: eu não posso deixar ela nesse momento de crise, nesse momento de dor, nesse momento de angústia.
Eu não posso voltar para a casa do meu pai, porque eu sou muito grata a essa mulher, então eu vou passar com ela o que tiver que passar. E o coração de Ruth influenciou uma mudança transformadora na situação de Noemi. Quando ela decide ir junto, até que ponto, até que maneira, até que jeito você está junto num propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua liderança. Até que ponto? No momento de crise, muitos se vão. Mas essa mulher chamada Ruth mostrou fidelidade, integridade. E isso mexeu o coração de Deus. Uma moabita, irmãos. E às vezes Deus usa pessoas que a gente menos imagina. Às vezes Deus usa os de fora de casa. O que representa essa Ruth? Uma mulher moabita, uma mulher fora de casa, mas com entendimento, com um coração alinhado em Deus. E ela resolve realmente chorar junto, gemer junto, compartilhar aquela dor com Noemi. E eles voltam para Belém. E quando chegam lá, eles não têm o que comer. E elas foram num maior lavrador da cidade, chamado Boaz. A gente pode pegar as espigas que sobram e Ruth foi pegar as sobras das espigas. E Boaz olhou para ela e se engraçou com ela. E pediu para o seu servo separar as melhores espigas e servir ela. Ela voltou com aquelas espigas. Deus já começou a mudar a sorte daquela família, por um posicionamento de retornar ao lugar da onde nunca deveria ter saído. Você pode dizer, pastor, o senhor está dizendo questão de igreja? Não, não é isso. Questão de mudança de igreja? Não, não é isso. Belém é lugar de relacionamento com Deus. Belém é lugar de intimidade com Deus. Aonde é o lugar que Deus nos alimenta, irmãos? Aonde é o lugar que Deus nos alimenta? É através do que? Da palavra. E através da minha intimidade com Deus. É através de eu, ter o meu particular. Belém, para mim hoje, é lugar de intimidade. É o lugar onde alimenta a minha alma, aonde Ele sara as minhas feridas, aonde Ele me confronta, aonde Ele me direciona, aonde Ele fala o que eu tenho que fazer. E muitos de nós saímos de Belém, a terra da intimidade, e entramos na terra da naturalidade, e deixamos de ouvir Deus, e tomamos decisões sem ouvir, porque perdemos o relacionamento com Deus. E aí, quando a gente volta para Belém, para o lugar de alimento, lugar de relacionamento com Deus, Ele começa
a abrir novamente o celeiro para nós. E Ele começa a nos alimentar. E Ele começa restituindo, mesmo com algumas cicatrizes. E Ele começa a trazer refrigério para a nossa alma, para o nosso sofrimento. Eu quero dizer uma coisa para você hoje aqui. Não importa o que você esteja passando hoje. Às vezes só Deus sabe de que maneira você chegou no culto aqui. Acho que às vezes você nem queria estar aqui. Pastor, eu não queria vir ao culto, estava desanimado, não estava com vontade de estar na igreja. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que tem um refrigério para a tua alma, para dizer para você que tem um alívio, um calento para o teu sofrimento. Mas Ele manda dizer para você: volta para Belém, vem para a terra do relacionamento, vem, porque eu tenho pão para você, eu tenho comida para você, eu tenho um alimento para você, eu tenho uma alegria para você. E aí você vê essas duas mulheres voltando, amado, de Moabe para Belém. Uma viúva nova e outra viúva velha, que não podia casar mais, não podia ter mais filhos. Mas olha o coração de Ruth. Quando aquele homem rico, olha só, amados, as jovens, homem rico, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, e se apaixonou por ela. Me fala, irmãos, em outros casos ela fala assim: eu caso com você amanhã. Boaz, é amanhã que você quer casar comigo? Eu caso com você amanhã. Mas o que acontece é o seguinte: na história de Israel, quando acontecia isso, a família ficava sem homens. Os parentes, existia uma hierarquia de parentes. O que tinha a vez de poder remir aquela terra e casar com a mulher. E tinha um parente na frente de Boaz e falou bem assim: eu vou remir essa terra, porque Ruth era bonita. E aí Boaz falou assim: tudo bem, isso acontecia numa praça, tudo bem, você tem o direito, mas porém tem que trazer a Noemi junto. Aí o cara desistiu na hora, porque Ruth fez, ele falou assim: eu me caso, mas se eu puder levar a minha sogra comigo, se eu puder cuidar dela até o final da sua vida. Olha o coração, irmãos. E elas voltam, Deus prepara um homem de Deus para ela, que cuidou dela, cuidou da sogra, e Deus começa a restituir a sorte daquela família. Deus começa a transformar aquela família. Mas a decisão de voltar para casa, mesmo com as marcas da decisão errada, foi a melhor escolha: voltar para o lugar onde Deus estabeleceu para eles. E aí Deus começa a mudar a situação daquela família. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você quer que a situação mude? Você tem que estar sensível para ouvir o que Deus está querendo de você e como Ele quer você. Deus quer verdadeiramente voltar a ter um nível profundo de intimidade com você, para que você esteja sempre atento a ouvir a sua voz.
Sabe, amados, porque a gente muitas das vezes erramos, falhamos porque deixamos de ouvir Deus. Esses tempos, ouvindo uma palavra, e o pregador falou bem o seguinte: Deus ofende a mente para revelar o coração. Olha que coisa louca. Deus permite a ofensa na mente para revelar o que tem dentro do seu coração. Deus levou o povo para o deserto, saindo do Egito, para revelar quem eles eram. Deus permite situações na sua vida para você colocar para fora aquilo que não é dele. E muitas das vezes a gente coloca para fora murmuração, reclamação, dor. Mas aí Deus olha do céu e fala: é isso mesmo que eu quero, que você coloque para fora e limpe, para você entender que eu não quero você com esse coração. Eu quero você com o coração puro, grato, em me servir, em me adorar, independente da circunstância. Pastor, eu já perdi algumas coisas. Eu também, amado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: as perdas da minha vida serviu para me ensinar a tomar decisões no momento certo e na hora certa, e ouvir a voz de Deus. E aí eu pergunto para você: o que você quer fazer nesse momento? Voltar para Belém ou ficar em Moabe? A escolha de Ruth, de não abandonar no momento de crise, atraiu a presença de Deus. E o interessante, amado, se você for ver essa história, que, olha só, uma moabita, ela foi bisavó de Davi, entrou na genealogia de Jesus. Uma moabita, uma mulher que aos olhos humanos não poderia ter entrado naquela linhagem de maneira alguma. Mas sabe por que ela entrou naquela linhagem do Messias? Por causa do coração dela, por causa da atitude dela. Independente da circunstância, ela não se moveu em abandonar e deixar e falar assim: não é problema meu. Ela poderia ter falado isso, Fabinho: não é problema meu, o problema não é meu, meu marido morreu, vou voltar para a casa do meu pai. Mas ela falou assim: não, o teu problema é o meu problema, a tua dor é minha dor, o teu sofrimento é o meu sofrimento. Se você morrer, eu vou morrer com você, eu não vou te deixar um segundo. Esse coração atraiu a presença de Deus para aquela situação constrangedora, de crise, de angústia, de decepção, de frustração, de ter saído de um lugar que não era para sair, e de repente Deus começa a virar aquela situação, por causa de um coração de uma companheira. Eu quero dizer uma coisa para você: o teu coração pode mudar a situação do teu irmão. Que isso, pastor? A tua atitude pode mudar a situação da tua igreja. O teu coração pode mudar a situação da tua família. Porque através do teu coração, a presença de Deus e a manifestação de Deus vai ser, irmãos, estabelecida sobre aquela família. Pastor, eu não estou nessa situação, mas eu conheço alguém que está em crise. Então chegou a hora de você ser uma Ruth na vida dessa pessoa, ser um canal de bênção na vida dela, e dizer para ela: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você, eu vou com você até o fim. E o teu coração vai mudar a sorte da irmã que precisa da tua ajuda.
O teu coração pode mudar a sorte de pessoas. O coração de Ruth mudou a sorte de Noemi. Mesmo ela sendo mais velha, mais experiente, mas a atitude dela em momentos difíceis mudou o cativeiro. Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer mudar o cativeiro. Deus quer trazer refrigério e paz. Mas depende de uma atitude minha, com o coração e a motivação correta. Amém, queridos? Amém? Amém? Você toma posse disso? Você crê que Deus tem algo extraordinário para mim e para você? Você crê que Deus tem refrigério para nós mesmo em momentos difíceis? É só a gente permanecer aonde Ele quer que a gente permaneça. Sabe o que Deus está nos dizendo através dessa palavra? Que Ele quer se manifestar em glória, em poder sobre a sua vida, se você estiver em Belém. Belém, terra de pão, lugar de alimento, lugar de relacionamento. Deus está te chamando, sabe por quê? Muitas das vezes a gente não consegue romper em algumas áreas da nossa vida porque falta relacionamento com Deus. Sabe por que algumas portas não se abrem? Porque falta relacionamento com Deus. Sabe por que às vezes Deus não manda prosperidade para você? Porque se você não tiver um relacionamento profundo com Deus, você vai se perder com a prosperidade. Sabe por que Deus ainda não mandou um varãozão para você, jovem, que não casou ainda? Porque você precisa ter maturidade, estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, para firmar uma aliança ainda profunda. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa da presença de Deus, e a gente precisa estar alicerçado em Deus, para que as decisões que a gente tome não sejam decisões erradas. A presença de Deus, ela veio sobre esta família, e a Bíblia fala que eles se casaram, e ela teve filhos, e ela teve um filho, Ruth, e Noemi foi cuidar daquele filho como se fosse um neto. E olha que a Bíblia fala a respeito de Noemi, em Ruth capítulo 3, verso 14, diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será recreador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora te ama, e ela é melhor do que 7 filhos. Olha só, amados, as mulheres de Belém testificaram, falou assim: essa mulher é melhor do que 7 filhos, Noemi. E esse homem te honra de tal forma para que teu nome não fosse afamado em Israel. E Deus mudou a sorte dessa família, porque ela resolveu, mesmo com as cicatrizes, voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo com as cicatrizes, você esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus pode mudar a tua sorte hoje. 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 Hoje você pode sair daqui, desse culto, com a tua sorte mudada, com a bênção estabelecida, com algo sobrenatural liberado sobre você.
Mas depende chegar de diante quê, pastor? dele nessa noite e dizer: eu resolvo voltar ao centro da tua vontade, Pai. Eu resolvo a ter mais intimidade com o Senhor. Esses dias atrás, Deus falou muito forte comigo, numa madrugada, me tirou o sono. De vez em quando acontece isso comigo, eu perco o sono. Eu até compartilhei algo no grupo da igreja, era 4 horas da manhã, eu não consegui dormir. Dobrei o meu joelho no pé da minha cama e fui orar, fui falar com Deus. Coloquei um louvor no meu ouvido, um fonezinho de ouvido para não acordar minha esposa. E fui orar a Deus, fui falar com Deus. Ali eu chorei e o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a colocar algumas coisas diante do Senhor. E aí Deus começou a falar assim: filho, o problema não está lá fora, o problema está aí dentro. Sabe qual que é o maior problema, amados? A gente procurar problema no lado de fora, sendo que o problema está dentro da gente. E quando a gente reconhece, a gente se aquebranta, coloca isso no altar de Deus, ou em fogo de Deus, queima aquilo. E a aliança é fortalecida no Senhor. E o Senhor começou a falar comigo de uma forma profunda, dizendo: você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, filho. Entra na minha presença, mas não com um protocolo, dizendo: eu tenho que orar, porque é uma obrigação eu orar. Entra na minha presença, na leitura da palavra, porque é uma obrigação, eu preciso ler a Bíblia. Não entra na minha presença, meu filho, com o sentimento de que estar na minha presença é um prazer, não uma obrigação. Muitos de nós entramos na presença de Deus por obrigação, amado. Porque quando alguém pergunta: aí você está orando? Não, eu estou orando. Ah, você está lendo a Bíblia? Não, eu estou lendo a Bíblia. Mas aquilo ali não é um prazer, é um protocolo. E a gente precisa entrar na presença de Deus com um coração grato a Ele. Deus não quer que você gaste 3, 4, 5 horas na presença dEle para dizer que você gastou 5 horas. Deus quer que você passe 30 minutos, 40 minutos, 1 hora na presença dEle, mas aqueles 40 minutos sejam os melhores 40 minutos da sua vida, aonde você ofereça para Ele o que você tem de melhor. Quando aquelas mulheres voltaram para Deus, elas começaram a dar para Deus o que elas tinham de melhor. E sabe o que Deus quer de nós? O nosso melhor, amado. O tempo não significa sempre qualidade. Maior tempo, tenho tanto tempo. Às vezes você pode orar 5 horas, mas essas 5 horas não ser umas 5 horas de qualidade. Você pode gastar 2, 3 horas lendo a Bíblia, mas essas 2, 3 horas não ser de qualidade. Aquilo ali não é um prazer. Você começa a olhar no relógio e dizer: olha, já estou 2 horas. Aí começa a olhar. Não, quando a gente entra na presença de Deus, a gente esquece do horário, a gente esquece da hora, a gente esquece se é dia ou se é noite. A gente quer estar na presença de Deus. É um prazer estar na presença de Deus. E sabe, amados, nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos nos relacionar com o dono da bênção. E Deus hoje está dizendo para nós aqui, nessa noite, que Ele quer mudar a tua história através de um nível de relacionamento com Ele. Ele não quer mais que você tenha uma vida rasa, superficial. Ele quer que você tenha uma vida de profundidade com Ele. Não, Ele não quer, sabe, amados, assim, que você, eu sou obrigado. Não, Ele quer que você passe
os minutos que você reservar, mas aqueles minutos que Ele reservar para você, que você reservar para Ele, é só dele. Se na hora que você estiver tirando o seu tempo com Deus, o pastor Eduardo ligar, não atenda o pastor Eduardo, porque Deus é mais importante do que o pastor Eduardo. Se o pastor Sérgio ligar na hora que você estiver tirando tempo com Deus, não atenda o seu telefone, porque quando você atende, você está dando mais importância para aquela ligação do que aquele tempo que você está tirando com Deus. Esses tempos atrás eu liguei para uma pessoa, acho que foi o Alex. E aí eu insisti em ligar, ele não atendia, ele desligava. Aí eu cheguei para ele e falei assim, poxa, você não me atendeu, eu precisava falar com você. E ele falou assim, não pastor, eu estava orando. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim, ele fez o certo, eu sou mais importante do que a tua ligação. Sabe, amados, às vezes a gente está orando, está lendo a Bíblia, e qualquer pessoa liga e nós atendemos o telefone. Sabe o que a gente está dizendo para Deus? Que aquela ligação e aquela pessoa é mais importante do que Deus. Nós precisamos priorizar o Senhor, para que as bênçãos dele sejam derramadas, não porque eu estou com ele por causa das bênçãos, não que eu busco ele por causa das bênçãos, não, porque Deus é Pai, Ele tem prazer em abençoar os filhos, Ele tem prazer em curar, Ele tem prazer em prosperar, Ele tem prazer em mudar a história de pessoas. Mas para isso, nós precisamos ter intimidade profunda e priorizar Ele acima de tudo. Essa família ficou com uma cicatriz profunda, mas eles voltaram, e quando voltaram, o Senhor restituiu a história daquela família. O Senhor preservou aquela família de uma má fama, de um fracasso. Eu quero dizer uma coisa para você aqui hoje. Deus quer preservar você, mas Deus quer que você venha para perto dEle. Você pode se colocar de pé? Eu queria orar com você. A gente, através dessa palavra, sei que Deus falou ao teu coração. E eu queria orar com você, porque a gente tem 10 minutos para a gente tirar esse tempo, para a gente orar. A presença de Deus, ela já está aqui, mas a presença de Deus, ela precisa ser manifestada aí dentro. Ela precisa tocar você. Você precisa tocar ela. Se tem uma coisa que atrai a presença de Deus, é um coração contrito, quebrantado na presença dEle, e dizendo para Deus que você é grato ao Senhor. Você pode dar a mão para o seu irmão. Vamos se colocar de pé. Aquele que puder, o Robson está ali. Você pode ficar sentadinho aí. Dê a mão para o seu irmão que está aí do seu lado. Recebe a cobertura desse